Olá, amigos. Estamos chegando para mais uma edição do TVL Esportes. Neste programa, a abordagem vai ser em relação ao vôlei, a PAN Blumenau, que vai decidir no próximo domingo, no Rio de Janeiro, com o Botafogo, o título da Superliga B. A PAN que já está, inclusive, garantida para a próxima temporada na elite do voleibol brasileiro. Também vamos falar do rebaixamento do Metropolitano para a Série B do Campeonato Catarinense, a rodada do Municipal e os principais campeonatos regionais que estão chegando na sua fase decisiva. Está aqui no programa, e eu te agradeço por aceitar o convite, André Donegar, técnico da equipe blumenauense. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu estar aqui novamente. Fernando Becker, presidente da programa. Obrigado, nossa, sempre é uma satisfação falar sobre voleibol com vocês. E tem muita coisa boa para se falar, né? Agora, começo com o presidente ou começo com o técnico? Melhor com o presidente, viu, Minoso? Então, presidente, é um trabalho de longa data, um sonho que virou realidade. Sim, esse projeto nosso, ele começou faz anos atrás. Nós tínhamos uma projeção de curto, médio e longo prazo, e no curto prazo estava uma reestruturação do nosso projeto, da formação das bases, criação de um time de elite, e a médio prazo seria justamente agora, entre 2019 e 2020, nós ascendemos para a Superliga A. Então a nossa ideia agora, a longo prazo, é nos mantermos na Superliga A e voltar a ser a cultivar nosso DNA, que é a formação de atleta. E foi uma campanha para não deixar dúvida. Sim, graças a Deus e graças à competência, né, da equipe técnica do time. O nosso time, ele teve apenas até agora uma única derrota e chegou com merecimento, com méritos aí para a Superliga A. Professor André Donegar, como se explica essa campanha, essa condição de finalista da Superliga B e a condição já de integrante da elite do voleibol? Fazia um tempo, né, que o Blumenau não desfilava na Série A. É importante dizer que não tem muito mistério, é muito treinamento, muito trabalho e principalmente muito planejamento. A gente vem aí com uma base da equipe há quase 4 anos, alguns jogadores saíram, outros ingressaram na equipe, mas o grande segredo foi o planejamento a longo prazo, né? E a intenção era formar uma equipe com base de Blumenau e região, de Santa Catarina no primeiro momento. Tivemos um pouco de dificuldade de formar uma equipe somente catarinense, mas o trabalho veio sendo construído junto com as vitórias nos Jogos Abertos, junto com as vitórias no Campeonato Estadual. Nós conseguimos formar uma equipe competente e vencedora. Esse acho que foi o grande segredo. E com o apoio da torcida, que maravilha, né? O ginásio lotado, são imagens do nosso Rafael Miranda aqui da TVL, né? Nesse jogo eletrizante, equilibradíssimo, que terminou com a vitória blumenauense por 3-2, né? Parciais de 20-25, 25-20, 29-31, 25-22 e no tie break 15-11. Me fale desse jogo e desse equilíbrio que resultou na classificação para a final, André. Bem, até para ressaltar, nós tem 2 jogadores de Anápolis, o Renan, o levantador, que foi nosso atleta de base aqui dos 15 aos 18 anos, um ótimo jogador, uma ótima pessoa, e o Leandrão, que fez parte do primeiro projeto nosso, do primeiro ano desse novo projeto. Ele foi o nosso saída. Logo em seguida ele teve uma proposta muito boa para ir para a Coreia do Sul e acabou mudando de equipe. Mas em relação a esse jogo, foi um jogo... nós nos preparamos muito para ele, nós sabíamos que seria um jogo difícil, mas mesmo com toda a preparação, teve a ansiedade de uma final, teve o nervosismo da importância do jogo. Então, principalmente no primeiro set, a nossa equipe estava ansiosa demais. Teve um pouquinho de dificuldade de colocar o ritmo de jogo, mas tivemos paciência, os jogadores tiveram paciência e tranquilidade para voltar para o jogo, para fazer o seu melhor voleibol. Essa vitória de 3-2, ela teve 2 fatores importantes. Primeiro, as vitórias que nós somamos durante a competição nos trouxe tranquilidade de saber que nós não estávamos jogando tão bem, mas que nós éramos capazes de melhorar. E também o apoio, jogar em casa com 3.000 pessoas, esse apoio que veio da arquibancada também foi fundamental para a gente buscar o nosso ritmo e buscar a vitória. Agora, professor, como é que você conversou com o grupo lá naqueles momentos da solicitação de tempo, antes do jogo,
porque o Anápolis chegou a estar vencendo por 2-1, e aí é necessária a tranquilidade, a calma, a experiência de jogadores como o Thiago Alves, de seleção, que mesmo fora passa aquela confiança. Você falava da torcida, né? Que bacana, o ginásio, até o Ola teve, né? Mas eu falava sobre essa superação em quadra com o apoio da torcida que resultou na virada do jogo. Não tenha dúvida, Minusso. Um jogo desse nível e dessa importância, eles são decididos realmente nos detalhes. E não são somente detalhes técnicos, são detalhes também emocionais. Técnicos, táticos, físicos, mas principalmente emocionais. E nesse sentido, é muito importante ressaltar, junto com o treinamento técnico e tático, nós fizemos um trabalho fantástico, um trabalho piloto, diga-se de passagem, com o Cláudio Peixe, fazendo um trabalho de coaching muito importante com os atletas. Já faz mais de 6 meses que nós estamos desenvolvendo esse trabalho e nós percebemos a diferença comportamental dos atletas, principalmente nos momentos mais difíceis. Então é todo um processo, não existe um único motivo de se vencer uma partida dessa, né? São vários detalhes que podem fazer a diferença e, por sorte e também por competência dos atletas, nós tivemos essas vantagens nesse jogo ao nosso lado. Presidente, é o reconhecimento do trabalho bem feito, né, a conquista em quadra, mas também a satisfação de perceber que o torcedor, o amante do esporte, abraçou a causa. Exatamente. Percebeu-se que a cidade abraçou o time e empurrou o time, né? Se tinha 3 mil pessoas dentro do ginásio, tinha algo em torno de 700 pessoas do lado de fora querendo entrar e não podia entrar. Então, note-se que a energia que circundava todo esse evento, essa semifinal aí, ela era contagiante e isso refletiu dentro de quadra. Pois é, há 8 anos que o voleibol masculino de Blumenau não disputa uma elite do vôlei nacional. Desde 2013 que Santa Catarina não tem um representante, né? E agora a partir desse ano já. A partir de outubro já começa a participação na Superliga A, né? Uma coisa que é interessante, e é sempre bom frisar isso, o projeto, né, o nosso time de voleibol, ele tem 35 anos, ele foi fundado em 1984 pelo professor Arthur Novaes. E nós temos nesse nosso DNA, essa busca pela formação do atleta, formação do cidadão. Então, diferentemente de outros projetos que houve em Santa Catarina, de colocar um time na Superliga A, e depois terminou o projeto, vai embora e não deixa nenhum legado, nós não, né? Nosso interesse aqui sempre é, sim, participar de uma maneira competitiva na Superliga A, mas sempre priorizando a base, sempre priorizando a formação do atleta. E o André falava dessa valorização da base, inclusive com jogadores que fazem parte da PAN, outros formados aqui, que servem outras equipes, como foi o caso da tua citação aí em relação ao Anápolis. Agora, jogadores experientes certamente contribuíram. Eu percebi no jogo da semana passada, o Jamelão, né, chamando a responsabilidade na hora em que o time perdia em quadra, e outros jogadores, foi o conjunto da obra que resultou nessa virada no jogo e a classificação. Não tenha dúvida, desde o início nós sempre acreditamos na força da equipe, né? E é claro que a gente vê muito esse discurso, mas na prática nós fazemos isso todos os dias. Todos os jogadores, inclusive comissão técnica, todos nós temos algum tipo de limitação. Mas o mais importante não são as limitações, são as qualidades. Então, a nossa sinergia no dia a dia de trabalho é que cada um demonstre a sua qualidade, o seu potencial, e isso vai fazendo com que um cubra o outro nas suas dificuldades. Então, a gente sempre acredita no potencial de cada jogador. E é nesse sentido que a gente sempre entra na quadra. Quer dizer, e esses atletas, eles tinham esse DNA, tinham essa vontade de fazê-lo, era perceptível, né? Eu conversei com muitas pessoas e muitas pessoas, inclusive, que não sabem muito de voleibol, mas conhecem de pessoas, diziam exatamente isso. Olha, a gente percebe uma sinergia positiva, a gente percebe que todos querem a mesma coisa, a gente percebe que todos estão trabalhando no mesmo sentido. E isso não é muito fácil de fazer. Não tem fórmula mágica, né? Relacionamento de pessoas é muito difícil, mas esse grupo está de parabéns exatamente por essa sinergia. O presidente, André, falou há pouco de uma única derrota da PAN na Superliga B, e foi justamente com o Botafogo. Esse Botafogo que vai decidir o título com a PAN, domingo, dia 14, 19 horas, no Rio de Janeiro, jogo único. O Sport TV vai transmitir a partida para todo o Brasil. Como é que é encarar essa equipe? É um jogo dificílimo, a equipe do Botafogo tem ótimos jogadores, mas é um jogo muito igual. A diferença, nós vamos estar jogando na casa do adversário, mas nós também provamos que nós temos condições de vencer partidas fora de casa.
É claro que nós vamos para buscar o título. Nós tivemos o grande objetivo que era a conquista da vaga, mas voltamos hoje já ao trabalho. Hoje às 17 horas já estão em treinamento, pensando já na equipe do Botafogo. E vamos fazer o nosso melhor para vencer, mesmo na casa do Botafogo, para trazer esse título para Blumenau. Blumenau venceu nas semifinais a equipe do Anápolis lá por 3-1, antes do jogo da volta aqui, vencido por 3-2. E você me dizia, durante a programação aqui da TVL, do jogo lá no estado de Goiás, com 6 mil torcedores. Né? Aqui com a metade, Blumenau superou os goianos, venceu, passou, foi a final. Eu não conheço lá a sede do Botafogo, especialmente o ginásio. É casa que comporta muita gente, a torcida influencia? Não, é pequeno ginásio lá, né? Em torno de 800 mil pessoas, mais ou menos. 800 pessoas. Aham, exatamente. É bem menor que aqui. Porém, é um ginásio um pouquinho mais apertadinho, a torcida fica em cima da quadra. Tem todo um clima especial também, né? O Botafogo, por ser um clube esportivo, é um público que está acostumado a torcer, tem o futebol, tem o basquete, né? Também tem o vôlei, mas não é a mesma pressão da nosso ginásio com 3 mil pessoas. Professor, a camisa pesa numa decisão como essa? Acho que o histórico da equipe, sim, pesa sim. Agora, nesse sentido, nós vamos jogar contra um clube de massa do futebol, principalmente, né? Mas a nossa camisa também ela é muito importante no meio do voleibol, tem muita história, então muitos jogadores de renome já vestiram a nossa camisa. Eu acredito que nesse sentido será uma disputa muito igual. O Botafogo precisou de 3 jogos para eliminar o Lavras. Perdeu a primeira por 3-0, depois ganhou no Rio 3-0, voltou a ganhar na terceira partida 3-0. Blumenau venceu as duas, foi mais difícil aqui contra o Anápolis. Analisando pela campanha das duas equipes, não pela classificação, que o Botafogo terminou na frente, foi isso, né? Um ponto à frente. Muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Essa disputa aí, tem favorito no vôlei? Minúcio, se você lembrar nas primeiras conversas que nós tivemos, eu falei que nós estaríamos disputando entre 5º a 8º, né? E que haviam 6 equipes em condições de ser campeão. Chegaram 4 equipes muito fortes para a competição, para a fase final. As 4 equipes poderiam ser vencedoras. E essa final também eu tenho certeza que não há grande diferença. Se você olhar peça por peça, jogador por jogador, há muito equilíbrio. Realmente vai ser decidido dentro de quadra. E o esporte é disso, é de momento. Então quem estiver melhor no dia, quem estiver mais com os objetivos mais claros, quem estiver mais determinado é que vai fazer a diferença. Eu espero que seja a nossa equipe. Time completo, nenhum tipo de problema, de lesão? Nós temos o Bernardo, que voltou neste último jogo ainda com algumas limitações, que é o segundo levantador. Ele ainda está em fase de tratamento, mas acredito que até quarta-feira seja liberado pelo departamento médico. E nós temos o Dayan, que é o nosso líbero, que no jogo da semifinal, ele se machucou no primeiro set, teve um pequeno entorse e continuou jogando com esse entorse. Então hoje ele está em tratamento, já fez tratamento agora de manhã. Eu também espero ainda a liberação do departamento médico, mas eu acredito que todos estejam à disposição até no domingo. Uma coisa que agora que nós já passamos pela fase, a gente pode agora tornar público, né? Que nós jogamos 3 partidas só com o levantador, né? Então nós não queríamos alardear isso, mas nós jogamos com a atenção de que se machucasse o Felipe, nós queríamos sem levantador para jogar. Então porque nosso reserva estava machucado e não tinha condições de jogo. Mas agora, graças a Deus, conseguimos aí chegar nessa fase e até com o próprio Bernardo liberado para poder jogar. Mais uma prova de superação, né? Mais uma prova. Você tem compromisso agora, André, e eu quero te liberar, vamos continuar aqui com o presidente, porque vamos falar do futuro da PAN, né? Falar sobre a elite do voleibol, competição que já começa esse ano. Mas só abrindo um parênteses, você está feliz também no futebol, né? Enfim, o São Paulo decide o título. O mais desacreditado entre os grandes do São Paulo chegou a final agora. Eu fico muito contente, sou São Paulino exatamente por aquele período da década de 80, que foi muito vitoriosa. E eu estava um pouquinho triste ultimamente com o São Paulo, que não vinha bem. Mas essa vitória contra o Palmeiras aí, acho que eu estava comentando ontem em casa com os amigos, colocou o São Paulo um degrau mais alto aí nas competições. Pois é, depois de 2 empates em 0-0 com o Palmeiras, na semifinal acabou o São Paulo vencendo por 5-4. O herói do jogo foi o Thiago Volpe, que é Blumenauense. Foi teu aluno ou aluno da tua escola? Foi aluno da Escola Barão, eu não fui professor dele, conheci ele ali no ambiente esportivo. E tem o irmão também, que também foi nosso aluno, um garoto fantástico.
e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito triste quando ele perdeu o pênalti, mas muito feliz por ele ter vencido. E mostra que Blumenau realmente é um celeiro de esportistas, seja qual for a modalidade. Ele pegou 2, né? Pegou 2. Ele E agora? Mas perdeu um. Pois ele foi chutar, né? Ele foi chutar e perdeu. Tá suprindo a saída do Ceni aposentadoria. Eu acho que está longe ainda um pouquinho, mas vai ser o cara. É uma história longa ainda, né, para se chegar próximo. Santos ou Corinthians na final? Eu sou muito ruim de palpite no futebol, né? Aliás, eu sou pouco palpiteiro, eu prefiro analisar estatísticas, né? Não é o caso do futebol. Eu penso que são duas equipes com escolas diferentes de futebol, né? E eu torço para que o mais fraco vença, não sei quem é, mas que o mais fraco vença para jogar com São Paulo. André Donegá, técnico da PAN Blumenau de voleibol, que é torcedor tricolor do São Paulo. São Paulo está na final do Campeonato Paulista, espera pelo classificado do jogo desta segunda-feira entre Corinthians e Santos no Pacaembu. Jogo às 20 horas. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 2-1, portanto tem a vantagem do empate. Presidente, o senhor fica comigo aqui para a gente continuar falando do voleibol e da PAN, pode ser? Disposição. Então vamos a um breve intervalo. Na sequência voltamos com mais informações e entrevista aqui no TVL Esporte. Até já. Acesse o portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas dos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br/transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Estamos de volta no segundo tempo do TVL Esporte. Agora permaneceu conosco aqui o presidente Fernando Becker, da PAN Blumenau, porque a PAN decide com o Botafogo no próximo domingo, 19 horas, com transmissão pelo Sport TV, o título da Superliga B de voleibol. Blumenau que já assegurou cadeira cativa na elite do voleibol brasileiro. O senhor falava lá no bloco anterior, no primeiro tempo, sobre essa competição já com calendário definido? Sim, a Superliga A já começa a partir do final de outubro e vai até meados de abril do ano que vem. Né? Aí, uma competição com outro nível. Esse vai ser o elenco, esse da série da Superliga B, ou vocês já estão trabalhando para reforçar o time? A ideia é reforçar com algumas contratações pontuais, mas vamos, sem dúvida nenhuma, tentar privilegiar aqueles que conseguiram acesso. Né? Mas por se tratar de uma competição mais longa, são 7 meses de competição, e o nível técnico um pouco maior do que da Superliga B, talvez bem maior do que a Superliga B. Então é importante que a gente reforce a equipe com jogadores com mais experiência, jogadores com mais vivência na Superliga A. Agora, presidente, a comemoração que é natural pelo acesso, mas a expectativa está ainda voltada para a decisão, esse jogo único com o Botafogo. O que significa um título da Superliga B para o vôlei de Blumenau para a PAN? Seria coroar um trabalho, sem dúvida nenhuma. Né? Como eu falei antes, é um projeto isso de 4, 5 anos que nós viemos trabalhando para isso, para degustar degustar essa conquista, para depois nos preocupar com a Superliga A. Mas o seu Arthur Novaes, ele tinha uma frase que, quando logo vencíamos a partida, a vitória já é passado. Então, tão logo nós vencemos a partida e garantimos a Superliga A, nós já estamos trabalhando a diretoria para em busca de uma nova condição financeira para garantir, então, nossa participação de uma maneira competitiva no ano que vem. Pois é, nós tivemos também no domingo, pela Liga Nacional de Basquetebol, a vitória das meninas de Blumenau, 65-62 contra o time de Santo André. Blumenau em 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Está de parabéns o técnico Camargo e toda a equipe, que volta à quadra no dia 18, uma quinta-feira, 20 horas, quando enfrenta no Galegão o time de Sorocaba. Um campeonato legal também das meninas. A expectativa é que os meninos do basquete consigam um resultado positivo nos 3 jogos que restam ainda para, quem sabe, buscar a classificação.
Agora, presidente, só fazer um parênteses aqui também, porque o nosso futsal estreou na Liga, perdeu para o Minas na sexta-feira 1-0, e o próximo compromisso é válido pelo estadual, será às 20 horas desta terça-feira no ginásio do Galegão contra a equipe de Jaraguá. A viagem vai ser na véspera do jogo, já para o Rio de Janeiro, para a decisão? Sim, a equipe já viaja no sábado e a diretoria está buscando fretar um ônibus para que a gente possa também estar presente lá nessa grande final no domingo. Você disse que a capacidade lá é reduzida do ginásio do Botafogo. Sim, é 1/3 da nossa capacidade do Galegão aqui. Só que é interessante que eles têm a cultura do futebol, da torcida do futebol, né? Então, tivemos algumas experiências lá de eles trazer sinalizador para o ginásio, soltar fogueira no ginásio, então é um pouquinho diferente da nossa cultura aqui do Blumenau. Pois é, aqui dá para perceber como é que é o ginásio do Galegão, jogo em casa, né? Antes eu comentava com o André sobre essa classificação, sobre essa vitória. Onde é que você estava? Aí no meio da torcida nesse jogo? Eu estava ali na boca do ginásio, a entrada do ginásio ali. No túnel, que a gente... No túnel, na boca do túnel ali, e circulando, resolvendo problemas pontuais por conta né? E a adrenalina nessa hora do jogo? Terrível, foi terrível, né? Teste para cardíaco mesmo, mas no final deu tudo certo. E pensando, considerando como vai ser se eventualmente perdesse esse tie-break, né? De ter que se reestruturar, se reconstruir para um sábado. Mas graças a Deus não houve essa necessidade. Onde é que foi o momento que você percebeu? Vamos ganhar o jogo, estamos na final. Paradoxalmente, foi no final do terceiro set, quando nós estávamos perdendo de 24-22 e empatamos o terceiro set. Daí fomos conduzindo, tivemos algumas chances de fechar o set, nós perdemos o terceiro set, mas a partir daquele momento nós percebemos que o astral, né, o ânimo da equipe já era diferente, nós sabíamos que nós iríamos virar. Qual foi o investimento, está sendo o investimento da PAN para disputar essa Série B, ou essa Superliga B de vôlei? Minosso, a Superliga B, nós somos, das 8 equipes, nós somos a penúltima em orçamento, em capacidade de investimento. E nós temos a felicidade de chegar agora na final. E foi algo em torno de R$150 mil que foi investido para essa temporada de 4 meses, né? Um valor bem inferior do que muitas equipes investiram aí na Superliga B, né? Sim, sim. E paradoxalmente, a equipe de Anápolis foi como a maior, mais investiu, né? O projeto do Dante, o atleta da seleção brasileira. Então, o município de Anápolis, né? A prefeitura, ele investiu pesado também para trazer. E para a Superliga A, esse investimento nosso vai ter que decuplicar, né? Vai ter que multiplicar por 10 para que a gente possa, então, fazer uma equipe competitiva. E tem parceiros? Estamos atrás disso, né? Participar da Superliga A é outro patamar de visibilidade, são jogos televisionados, a mídia muito em cima, então a gente trabalha com essa perspectiva aí de trazer empresas de Blumenau, da região, para que possa agregar valor à nossa camisa. Presidente, e no futebol? O André é tricolor, está feliz, e você? Eu torço para o Figueirense. Né? Perdemos ontem para o Marcílio Dias, mas ainda estamos na semifinal e tem chance ainda de buscar o bicampeonato. A rodada última da fase de classificação terminou com a vitória do Marcílio sobre o Figueirense na capital por 1-0. Figueirense que vai enfrentar em jogo único domingo a Chapecoense lá em Chapecó. A Chapecoense que perdeu o jogo pro Avaí, né? Sim. E a Chapecoense joga então com o Figueirense. O Avaí vai enfrentar o Criciúma. O Criciúma, exato. Que ganhou de 1-0 do Hercílio. Exatamente. E a hora do jogo do Figueirense, me perdoe o Figueirense, mas eu vou estar no Rio de Janeiro torcendo para o Bracuana. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, Pois é, agora os 4 classificados, então, que vão em jogo único nesses confrontos das semifinais, decidir os 2 finalistas, né, do Campeonato Catarinense. 2 rebaixados, o Metropolitano jogou, venceu o Brusque neste domingo no SESI por 2-1, mas não foi o bastante e acabou rebaixado, assim como o Hercílio Luz. Então, Metropolitano e Hercílio vão disputar a Série B do Campeonato Catarinense no ano que vem. Agora, pelo Brasil, Grenal, para variar, na decisão do Rio Grande do Sul, começa domingo no Beira-Rio, Inter e Grêmio. O jogo de volta na Arena na quarta-feira próxima que vem. Em Minas, Atlético e Cruzeiro vão decidir o Mineiro. Em São Paulo já falamos, né? São Paulo e o vencedor do jogo desta segunda-feira, o classificado do jogo desta segunda-feira, Corinthians ou Santos. Está mais para o Corinthians que empatou a primeira partida. No Rio de Janeiro, ganhou 2-1, verdade. Salvo aqui por um corintiano, o Adriano. Eu falava aqui do Carioca, né? 1-1 no jogo, Fla-Flu. Flamengo classificado, o Vasco venceu neste domingo o Bangu por 2-1, então Vasco
e Flamengo começam a decidir no domingo o Campeonato Carioca. É interessante que Santa Catarina tem uma peculiaridade que quando começa o estadual do futebol não se tem noção de quem pode ir para a final, né? Pelo menos 5 clubes são favoritos. 5 tem chance de Aliás, né? esses 4 que estão ali, hoje, quando começou o campeonato, se falava muito de Chapecoense e Figueirense. Hoje está num crescente o Criciúma, mas acima do Criciúma em nível de aproveitamento o Avaí. O Avaí ainda. Do Geninho. E tem investimento também de Série A também. Né? Verdade. Por falar no Avaí, tem jogo no meio de semana do Avaí pela Copa do Brasil e justamente contra o Vasco da Gama. Jogo na quarta-feira, 21h30 na Ressacada, no jogo de ida no Rio. O Vasco venceu por 3-2. Tem jogo Criciúma e Chapecoense no sul do estado. A Chapecoense ganhou de 3-2 lá em Chapecó, joga pelo empate também. Ainda tem nesta terça-feira Fluminense e Luverdense, lá no Mato Grosso do empate em 0-0. Na quinta tem Botafogo e Juventude e ainda Santos e Atlético de Goiás. O time de Goiás venceu por 1-0 o jogo de ida. Nós teremos também Libertadores neste meio de semana, a semana toda cheia com jogos de Libertadores. Nesta terça-feira, 21h30 pelo Grupo A, Inter e Palestino no Beira-Rio. Pelo Grupo G, tem Atlético Paranaense e Tolima em Curitiba. Na quarta-feira, 19h15, pelo Grupo B, Cruzeiro e Huracão. Cruzeiro é o único brasileiro com 100% de aproveitamento. Pelo Grupo E, o Atlético Mineiro recebe o Cerro Porteño. Pelo Grupo F, Palmeiras e Júnior Barranquilla. Né? E ainda pelo Grupo H, 21h30, aí o Grêmio precisa vencer. Né? Grêmio e Rosário Central. E na quinta-feira, 21h30, pelo Grupo D, o Flamengo, mais tranquilo mesmo, com a derrota para o Peñarol, enfrenta o São José. E aqui no Municipal da Liga Blumenauense, rodada do final de semana, Alvorada 5, Atlético 1 no Clássico das Itapuavas, Salto do Norte 3, Horizonte 1, Corinthians 1, Bandeirantes 0, Madureira 0, Canto do Rio 2. Presidente Fernando Becker, para fechar, em uma palavra e uma frase, como é que você define essa campanha da PAN nessa Superliga B? Bom, Minosso, acho que a palavra seria competência. Né? Nós estamos coroando um trabalho, um projeto que começou há 5 anos atrás. Nós vimos mantendo a equipe de base para que a gente pudesse chegar nessa fase com um time mais maduro enquanto equipe. E, de fato, nós conseguimos isso. E, se Deus quiser e se o dia for permitir, nós vamos trazer esse troféu para Blumenau. Até porque essa torcida já faz por merecer, né? Pelo empenho, pela dedicação, pelo apoio que deu ao time, né? Nos jogos aqui em Blumenau, sempre lotando o ginásio. Sim, e se éramos 3 mil no Galegão na quinta-feira, vão ser 300 mil agora na televisão. Que legal que o Sport TV vai transmitir essa decisão aí no domingo, 19 horas, a PAN Blumenau e Botafogo, decisão da Superliga B de voleibol. E não é só o agradecimento à torcida, é o reconhecimento à comissão técnica, aos jogadores, à diretoria liderada por você, presidente, e a todos que abraçaram essa causa. Minosso, obrigado pelo espaço, pela exposição, e para nós é sempre uma satisfação, um grande orgulho representar a cidade de Blumenau. Fernando Becker, presidente da PAN Blumenau, finalista da Superliga B de voleibol, decide, repito, com o Botafogo, domingo, em jogo único no Rio de Janeiro. Mas a equipe masculina de vôlei de Blumenau já está garantida na elite do voleibol brasileiro, competição essa que começa ainda nesta temporada. A você que nos deu a honra, o privilégio da audiência, muito obrigado e te convido para que você continue aqui nos fazendo companhia. Um grande abraço e até a próxima.